Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Eu tomo a escritura do Salmo 34, verso 19, para nossa meditação nesta manhã. Às vezes nos perguntamos por que sofremos o que sofremos, por que passamos pelo que passamos. Mas o profeta, ele nos dá uma tremenda luz de revelação sobre o porquê sofremos na mensagem Esmirna. Então, o profeta, ele fala que o amor de Deus não é mostrado, provado através de uma vida de paz e felicidade, abastança, apenas saúde. Não. Mesmo através de uma vida de muitas tribulações e aflições, lutas, mesmo assim, o amor de Deus está ali com você. O fato de você passar por lutas e aflições não quer dizer necessariamente uma desaprovação de Deus ou que você esteja pagando por um erro que você cometeu. Não, é claro, todos nós erramos e colhemos o que plantamos, mas independente disto, existe uma medida de sofrimento que Deus deixou reservado para a sua igreja por dois motivos, eu diria assim, que o profeta ele nos explica na mensagem Esmirna que a razão disto, de sofrermos, é que o caráter simplesmente nunca é formado sem o sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. O homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. E nós estamos indo nos assentar no trono com ele para reinar. Foi o que ele nos disse em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o caráter é uma vitória, não é um dom. O homem sem caráter, ele não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu e está sentado no trono do seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. A pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Existem grandes tesouros que estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como ele fez com Jó. Essa é uma prerrogativa dele, ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito com o nosso sofrimento, então ele seria autor da frustração e não da paz. E o seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, no capítulo 23, verso 6, parte B. Ele cuida de nós. Veja você, ele próprio padeceu. Jesus, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9, diz que, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo
que padeceu. Então, existe uma medida de sofrimento que cada filho, cada filha de Deus tem que passar, e isso está moldando em nós o caráter de Cristo, são as lapidações. Eu já comentei com vocês sobre quando o irmão Branham foi a Kimberley, África do Sul. E ali ele foi em uma mina de diamantes. Um irmão que ajudava o profeta ajudando ali a organizar a fila de oração. Ele era uma espécie de um gerente em uma mina de diamantes em Kimberley, África do Sul. E eles foram, o irmão Branham foi ali naquela mina de diamantes e viu várias pedras feias ali. E o irmão Branham disse: e essas pedras aqui? E o homem disse: diamantes. O irmão Branham disse: diamantes? Mas elas parecem pedras comuns, não brilham? E o homem disse: é porque elas não foram lapidadas ainda, irmão Branham. E depois que elas forem lapidadas, elas refletirão as 7 cores do arco-íris. E assim é conosco. Essas lutas e aflições, a Bíblia nos ensina que elas são mais preciosas do que o ouro. É claro que nenhum de nós quer passar por lutas e aflições. Isto dói demais. E o ser humano, ele foge da dor e busca o prazer. É a natureza humana. Mas você vai passar. Eu tenho que passar. Cada um de nós tem que passar por uma certa medida de sofrimento. Mas isto nos lança aos pés de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas, as lutas, as aflições, joga elas nas drogas, joga outros no adultério, joga outros na bebida, porque eles não têm o que você tem. Mas Deus é tão bom que Ele te disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então lembre-se, estas lutas, estas aflições nos levam a entrar em contato com Deus. E quando a gente entra em contato com Deus, a nossa alma é magnetizada a Jesus Cristo. Então nós nos tornamos presos a este grande imã que é Jesus Cristo. O profeta, na mensagem Ide dizei a meus discípulos, no parágrafo 158, ele diz assim: eu estava algum tempo atrás, em Gary, Indiana, onde eles me levaram através de uma grande usina siderúrgica em Gary. E eu fiquei muito alarmado quando eu estava observando. O superintendente me levou lá para cima e ele estava me mostrando o lugar todo ali. E ele disse: eu estava observando os homens e um pequeno apito soou 5 minutos antes de encerrar o trabalho. Eu observei que cada homem tirava os seus aventais e os colocava sobre suas máquinas, e bem por ali, ao redor desses tornos mecânicos e coisas, ele estava limpando um corredor. Um punhado de aparas de metal que havia sido recolhido do material que ele estava trabalhando. E ele varreu todas elas para o corredor. E ele disse: eu lhe mostrarei algo aqui, reverendo Branham. E eu disse: tudo bem. Então ele voltou para um pequeno lugar depois que o apito soou, e todos os homens saíram, todos esvaziaram o edifício, nós ficamos ali sozinhos. E ele apertou um botão, e bem lá atrás eu vi algo rebombar e fazer um ronco como bum, se aproximando, e eu pensei: que é isto? Após algum tempo, ele disse: agora fique de lado. E eu fiquei de lado,
e eu vi um trilho que passava por ali. E quando notei, ali via um enorme ímã descendo por ali. Enquanto aquele ímã passava por aquela linha, eu comecei a observar aquelas aparas de metal voando para irem ao encontro daquele grande ímã. Assim, aquelas aparas de metal subiram e eu observei que algumas não subiam. E eu observei vários pedaços de ferro, de metal ali que não subiam. E aquele ímã foi até a fornalha e soltou toda aquela coisa dentro da fornalha, e aquilo foi derretido e refeito novamente. E eu disse, bem, por que não subiu tudo? E eu disse, eu vejo algumas aparas de metal que não subiram ao encontro do ímã. E ele disse, Reverendo Branham, nós fazemos alguns pedaços de alumínio aqui, ele disse, e estas peças de alumínio não são magnetizadas àquele ímã. Eu disse, louvado seja Deus. Ele disse, o que é com o Senhor? Eu disse, eu só estava pensando. E eu disse, e por que aqueles outros pedaços de ferro não subiram? Ele disse, se o Senhor notou, eles estão aparafusados. Eles não podem levantar. E eu disse, louvado seja Deus, aleluia. Ele disse, qual o problema, Reverendo Branham? E eu disse, eu só estava pensando. Ele disse, deve estar mesmo. E eu disse, irmão, bem lá atrás, em algum lugar na eternidade, aleluia, há um grande ímã. O Filho de Deus será solto uma manhã destas. E ele está passando sobre esta terra como um ímã, e toda alma que está magnetizada a ele subirá para se encontrar com ele no ar, e estará na ressurreição, para viver com ele, ser levado para o além. Estes velhos corpos nos quais vivemos agora, ou mesmo como temos agora, e estão ficando velhos, enrugados, desfalecidos, serão lançados no além, na fornalha do pó, e serão moldados novamente e feitos como seu próprio glorioso corpo, na ressurreição final, quando ele vier novamente. E eu disse, bem, agora veja aqui, existem muitas pessoas que não são magnetizadas. Há muitas pessoas que estão aparafusadas às circunstâncias e elas dizem, eu não posso fazer isto, eu simplesmente não poderia fazer isto, o preço é muito alto. Irmão, a não ser que aquele coração seja mudado e aquela alma se encontre no além, magnetizada com Deus, através do Espírito Santo, quando Jesus chegar, você será deixado sozinho na terra. Recorde, haverá uma ressurreição uma destas manhãs. Somente para aqueles que estão mortos em Cristo é que Deus os trará com Ele. Então, este grande ímã, chamado Senhor Jesus Cristo, somente puxará aqueles que estão magnetizados a Ele, aqueles que não estão parafusados, presos às circunstâncias aqui na terra. Não deixe nada te prender, não deixe nada te amarrar, te parafusar aqui na terra. E entenda que estas lutas e aflições que passamos é o cumprimento de Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. É o cumprimento de Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Isto faz que a gente ore, fique em sua presença, e isso está nos magnetizando, e quando Ele vier, aquele grande ímã, o Senhor Jesus Cristo, Ele tirará da sepultura cada filho, cada filha de Deus que estão magnetizados a Ele. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E todos subiremos juntos para nos encontrar com Ele nos ares. E nunca mais teremos que passar por lutas, aflição, dor, sofrimento, angústia. Mas apenas entenda, tudo
tudo que acontece é para o nosso bem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.